Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Os ciclos económicos não são uma novidade, nem na teoria, nem na prática. De momentos de prosperidade das nações, fases de crescimento, podem ser seguidas por outras fases de alguma estagnação ou mesmo de alguma contração. Mas aquilo que vivemos na atualidade, na Europa e no mundo, poderá muito bem levar à mudança de alguns paradigmas na economia mundial. Boa noite. Meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiagos TV e Rádio Vida 97.1. E o tema para o mês de outubro é o fado da nação. E sempre que falamos de economia em Portugal, é de facto não só um fado, como é também um fardo. É como se não bastasse já o fraco crescimento económico, tivemos a Covid. Vamos a sair da Covid, lá vêm os problemas com o custo da energia, que não são novidade e não têm nada a ver com o que se passa na Ucrânia. E depois, obviamente, começou aquilo que todos estamos a viver em território europeu. Algo que seria inaudito e impensável. Mas voltemos então a algumas das mudanças de paradigma que podem ser expectáveis. Há quem diga que a fase das taxas de juros baixas acabou, ou seja, o dinheiro barato já era. Há quem mencione também que uma das questões em que muitos dos países eram verdadeiramente viciados, quase ao estilo de um toxicodependente, era quando o Banco Central Europeu comprava a dívida desses mesmos países. Pois agora vão ser obrigados a ir ao desmame e fazer pela vida. A questão é que, para os bons alunos, provavelmente a dor não será muita, mas para, como os portugueses, os alunos medíocres, poderá ser uma verdadeira hecatombe. Digo eu que não percebo nada disto. E é nosso convidado de hoje para abordar um tema importante para todos nós, como é óbvio, Pedro Brinca, uma cara que de alguma forma é habitual a estar aqui connosco. Ele é economista, professor da nova SBS, School of Business and Economics, pai, viveu na Suécia durante muitos anos, o que para mim é importante, porque tive também lá a família, agora está tudo na Noruega, e também é portador, provavelmente, da identificação que lhe é mais querida, que é o sócio 19.795/2 do Benfica. Boa noite, Pedro. Boa noite. Obrigado por estares aqui connosco. Obrigado pelo convite. De facto, aquilo que se vive atualmente na Europa é um bocado... É diferente porque são muitas coisas seguidas, como é óbvio, desde a Covid até ao preço da energia e agora a questão da guerra. Mas também é verdade que os economistas, não só os teóricos, como também aqueles que na prática de alguma forma gerem as questões económicas, sabem que estes ciclos não são novidade. Mas há algumas diferenças atualmente, não há? Bem, nós desde os anos 80 até 2008, até à Grande Recessão, vivemos um período que ficou conhecido como a Grande Moderação. E esse período chama-se Grande Moderação porque, de facto, foi um período que, em termos de flutuações macroeconómicas, foi relativamente moderado. E foi também esse período que inspirou eras de uma fé muito maior na autorregulação dos mercados, na capacidade dos mercados serem eficientes e evitarem problemas, que depois se viu, se calhar, terá sido um bocadinho demasiado otimista. E após 2008 e a crise da dívida soberana que se lhe seguiu, entramos numa nova era de ativismo institucional.
Essas intervenções nas economias por parte dos Estados e das instituições, dos bancos centrais, foram percebidas como bem-sucedidas, olhando para trás, e isso gerou um ativismo muito mais forte, uma predisposição para intervir muito mais forte após a crise da dívida soberana de 2013. Desde aí, de facto, tivemos mais alguns períodos complicados. Tivemos a questão da Covid, como falaste, tivemos a questão da subida dos preços da energia, depois mais tarde a questão da Ucrânia, que veio acelerar algumas tendências que já se estavam a manifestar em termos de inflação, e também todas essas tendências que nós estamos a falar, de subida de inflação, etc., também são um bocado fruto dessa mudança de paradigma. Porquê? Porque vamos lá ver, se o Covid tivesse acontecido, a crise do Covid tivesse acontecido em 2007, a intervenção dos Estados, face à atitude geral que havia perante o poder que os Estados têm de intervir nas economias e de resolver os seus problemas, essa intervenção tinha sido muito mais modesta, não tinha sido aquilo que nós vimos. Provavelmente não teria sido suficiente e teria havido muito mais miséria, muito mais destruição de emprego e de empresas, mas, por outro lado, se calhar também não teria sido tão expansiva e não teria criado o problema de inflação que nós temos. Que criou, exatamente. Nós vamos fazer aqui, de alguma forma, um percurso, e uma vez que mencionas a questão da Ucrânia, aquilo que nós íamos vendo, por assim dizer, na Europa, pese embora tivesse acabado a Guerra Fria, é que existiam dois blocos. Um bloco que é o bloco europeu, e depois vamos considerar uma nação que também é um bloco, até pela extensão do seu território, que é a Rússia. Mas aí acabam qualquer tipo de semelhanças, porque depois, em termos de PIBs comparados, nós estamos a falar de realidades completamente diferentes. Ou seja, uma das coisas que eu tenho referido várias vezes neste conflito de vários níveis entre a NATO, não é? Os países da NATO, o Bloco Ocidental, até porque há outros países que não fazem parte da NATO e que têm contribuído também para ajudar a Ucrânia. Mas o Ocidente, se quisermos, e a Rússia, lá está, quer dizer, são duas potências nucleares, não é? A Rússia consegue arrebentar o mundo 30 vezes, se calhar a NATO arrebenta 50, mas isto é preciso arrebentar o mundo uma vez, não é? E nesse sentido, há aqui um impacto técnico, não é? Sempre que duas potências nucleares estão em confronto, há aqui um impacto técnico porque a alternativa é impensável, não é? Muito bem. E em termos de comparação económica, e se calhar pedíamos o primeiro... Era para aí que eu ia. E é nesse sentido que aquilo que eu creio que o Ocidente tem tentado fazer tem sido um bocadinho voltar à Guerra Fria, não é? No sentido que não existe um conflito declarado, direto no terreno, existe o Ocidente a apoiar umas forças no terreno sem meter botas no terreno, não é? E, ao mesmo tempo, a começar uma guerra a outro nível, ao nível económico. E essa aí é profundamente desequilibrada. Porque se é verdade que existe um equilíbrio ao nível militar, não é? Por causa da questão do nuclear, do ponto de vista económico, estamos a falar da União Europeia, que tem 10 vezes o PIB da Rússia. Sim. Podemos, se calhar, então lançar o primeiro slide, que era para podermos contextualizar aquilo que nos estás a dizer. Como se pode ver aqui, a capacidade que a Europa tem, a União Europeia tem de criar riqueza é 10 vezes superior à capacidade da Rússia. Existe aqui uma completa desproporção de meios, enquanto que existe um equilíbrio no plano militar, no plano económico existe uma completa desproporção de meios. Mas não se fica por aqui, esta vantagem estratégica ou esta vantagem nesta dimensão estratégica de combate, se quisermos. Na área, por exemplo, do comércio externo, não é? A Europa representa cerca de 40% do comércio externo da Rússia. A Rússia representa menos de 5% do comércio externo da Europa. O tipo de bens que nós mandamos, que nós exportamos para a Rússia, são bens de elevado valor acrescentado, são bens de elevada densidade tecnológica, são bens que são difíceis de substituir, maquinaria, farmacêuticos, tecnologia, enquanto que o tipo de exportações que a Rússia tem para o resto da Europa são, na sua maioria, matérias-primas de baixa densidade tecnológica, facilmente substituíveis, com exceção da questão, obviamente, do gás natural. Nesse sentido, mais uma vez, a Europa também tem aqui uma grande vantagem estratégica, não é? Aliás, podemos ver aqui neste gráfico, precisamente, o peso que a União Europeia tem no comércio externo da Rússia. Nós representamos perto de 40% do comércio externo da Rússia, mas a Rússia representa menos de 5% do comércio externo da União Europeia. Pedro, mas ainda com este gráfico no ecrã,
a Rússia também tem encontrado e tem aumentado a sua relação com outros parceiros, e que são economias, obviamente, bastante potentes, como a China e a Índia, não é? Essa será talvez a razão pela qual a guerra ainda pode não acabar mais cedo, não é? De facto, o papel que a China e a Índia têm desempenhado na capacidade ou na incapacidade das sanções terem um impacto ainda mais profundo, será uma das principais razões pelas quais a guerra ainda continua, não é? Mas não crees que muitas das sanções estão a ser sentidas por nós? Ou seja, sem dúvida, pessoas que não decidiram, no gás natural, por exemplo. Vê-se, por exemplo, no gás natural, não é? Obviamente, o gás natural, pronto, os preços agora têm tido uma volatilidade grande, houve um aumento forte do preço da energia, porque obviamente a Europa importa cerca de 40%, ou importava em fevereiro de 2022, 40% da sua energia da Rússia, desculpem, 40% do gás natural da Rússia. E nós já vamos ver mais números mais concretos sobre isso. Mas não era só isso, nós também, 25% da produção de trigo mundial vinha da Ucrânia e da Rússia. Seguramente, não é? Agora, e há aqui uma questão política importante, não é? Por um lado, eu pessoalmente, enquanto cidadão, acho que este preço é um preço baixo que estamos a pagar por um evento geopolítico que vai determinar a realidade geopolítica dos próximos 50 anos na Europa, mas também é verdade que eu não sou a média das pessoas e existem pessoas que estão a sofrer muito com isto e não houve exatamente um mandato político para este tipo de decisões. Eu sei que nenhum de nós é expert em termos de geopolítica, mas isto era uma coisa que já se via a aproximar. A incapacidade de Ocidente, ou de quem quer que seja também, para encontrar uma solução pacífica e que agradasse às partes, faz-nos deixar aqui um bocado... Estas tensões são históricas, têm séculos, não é? Mas, quer dizer, nós podemos olhar para trás cerca de uns 8, 9 anos e lembrarmos quando o presidente Yanukovych estava no poder e houve um conjunto de possibilidades da Ucrânia aprofundar a sua integração económica e social com a Europa e o presidente vetou e houve repressão policial muito forte nas ruas. O povo veio para a rua. Houve mortos, houve feridos, houve uma grande contestação social e depois Yanukovych nesse ano perde as eleições e pronto, uma vez saído do poder estava numa situação de bastante fragilidade e foi perseguido, fugiu para a Rússia. E depois o presidente que segue era mais pró-europeu e a resposta da Rússia foi a invasão da Crimeia e depois continua até aos dias de hoje em que temos a presença militar da Rússia na forma que temos. Não é? Independentemente de a Crimeia também já ter séculos e séculos em que pertencia de facto, era território russo, mas lá está, estamos todos a pagar por contas do rosário de outros. Vamos ao slide da relação da importação e exportação, que é o terceiro slide, porque é importante aquilo que tu nos estavas a mencionar. É importante ver aqui exatamente qual é a composição das exportações. E isto é fundamental perceber por uma razão. Porque dependendo da complexidade, da densidade tecnológica e a complexidade de manufatura das exportações, está a capacidade dos países a substituírem. E o que é que nós enviamos para a Rússia? Maquinaria, equipamento de transporte, medicamentos, químicos, produtos manufaturados, produtos de elevada densidade tecnológica, produtos difíceis de substituírem. O que é que nós vamos buscar à Rússia? Matéria-prima. Petróleo, gás, metais, trigo e outros. Esses são mais de fácil substituição, com exceção, mais uma vez, do gás natural no curto prazo. Embora os químicos também tivemos tido algum impacto tivemos algum problema dos fertilizantes, principalmente porque os fertilizantes têm uma densidade energética na produção muito elevada. São muito intensivos em energia. E, nesse sentido, com o aumento dos preços da energia, tornam-se mais caros e, obviamente, que a escassez tem um impacto diferente. Não obstante, esta situação estratégica que a Rússia tem e que tem usado de monopólio, não é monopólio, longe disso, mas de alguma capacidade de afetar os preços e a dinâmica dos mercados na área do gás natural, também é uma capacidade que eu creio que se vai esgotar nos próximos tempos, não é? Porque aquilo que a Europa tem feito e o Ocidente são estratégias de mitigação desse uso estratégico por parte da Rússia do gás natural, que tem levado a uma diminuição acentuada da dependência do gás natural russo
e que tem acelerado esta transição energética. Nós vemos aqui, estes dados são relativamente a fevereiro de 2021, vemos que, de facto, em 2021, em fevereiro de 2022, Sim. vemos que em 2021 a dependência do gás natural russo para a Europa como um todo era de cerca de 40%, mas este número de 40% esconde uma realidade muito heterogénea. Países como a Hungria dependiam em 95% do gás natural russo, países como Portugal perto de zero, não é? Porque nós recebemos o nosso gás natural pelo gasoduto da Argélia e é gás natural que vem da Nigéria. Mas como, e falávamos há bocado em off e dizias muito bem, hoje temos um problema geopolítico na Ucrânia, nada impede que possa emergir um problema geopolítico na Nigéria e que voltemos a uma situação de fragilidade e que agora sim afetaria o mercado ibérico e Portugal em particular de uma forma mais acentuada. E isso é algo que mencionavas e era importante falar sobre isto, porque muitas vezes, e falaste há pouco, confiámos que o mercado era capaz de se autorregular e depois vimos que isso não aconteceu. E há aqui esta tensão. Nós temos, de facto, um acordo com a Nigéria. Mas se o mercado se autorregular e a Nigéria fizer aquilo que faz qualquer outra empresa, vai vender a quem lhe oferecer mais, o que vai criar tensões em economias como a portuguesa. Não será assim tão simples, porque ainda existe uma coisa chamada direito internacional e tem acordos comerciais assinados. Não obstante, aquilo não é propriamente uma democracia ocidental. Não é? Também não. Pronto, e isso pode seguramente trazer problemas. Por isso, no longo prazo, a única safa para a Europa é tornar-se mais autónoma do ponto de vista energético, acelerar a transição. Agora, o que eu acho que foi o grande erro estratégico da Europa, e isto já é anterior à guerra na Ucrânia, foi de fazer uma transição energética que pôs em causa a nossa autonomia. Okay? E viu-se claramente. Porquê? Porque com a questão de Fukushima, do acidente nuclear no Japão, Angela Merkel fechou as centrais nucleares na Alemanha. Com a agenda da descarbonização, fecharam-se, hoje percebe-se, muito prematuramente, um conjunto de centrais de carvão, o que nos deixou extremamente dependentes para a produção de eletricidade da importação de gás natural. E passámos 2 anos que, do ponto de vista de produção de energia renovável, foram 2 anos maus, com pouco vento na Europa, por exemplo, para as eólicas, e que nos levou a esgotar muito as reservas de gás natural, porque já desde o ano passado, com o crescimento das tensões, mesmo antes da questão da Ucrânia, com o crescimento das tensões com a Rússia, a Rússia já vinha, não estava a responder ao aumento de procura de gás natural na Europa com aumento de fornecimentos. E isso é que fez, já desde fevereiro de 2021, cerca de 1 ano antes do conflito declarado com a Ucrânia, da invasão da Ucrânia, a que os preços da energia tivessem a subir e que a inflação já estivesse a subir mesmo antes da guerra da Ucrânia. E este quadro mostra... Este quadro mostra claramente o uso do Nord Stream, que é o gasoduto que trazia gás natural da Rússia para a Europa, como arma estratégica por parte da Rússia. A Rússia, já desde o fim de maio, que começou a descobrir alguns problemas técnicos no seu gasoduto, que exigiam manutenção, como resposta às sanções, hoje percebe-se, não é? E que tornou intermitente o fornecimento de gás natural. Neste momento já não vem nenhum e a Europa está claramente a ter que... E sabes que isto é extraordinário, porque eu sei, estes teus slides fazem parte de uma cadeira, não é, que tu tens lá na Nova SB. E tens a parte dos populismos. Sim. E agora vou fazer aqui um picancezinho entre eu e o Pedro, ainda bem que somos amigos, que tem a ver precisamente com os populismos. E sempre os populismos vêm com a figura do Trump nos teus slides. Sim. No entanto, acho que tornou-se famosa aquela conferência do Trump, em que o Trump está em frente aos alemães e está a dizer, olha, vocês, por um lado, querem que a NATO vos ajude e que os Estados Unidos continuem a ser o parceiro principal. Por outro, estão a receber o vosso gás natural através da Rússia, através dos novos pipelines. Foi na mousse. É que sim. Respondendo por partes. Primeiro, a questão do populismo.
esses slides falam sobre o populismo num contexto muito específico, não é? Há um paper, há um documento de trabalho feito por uns investigadores alemães que aborda precisamente essa questão. Ou seja, desde a globalização, não é, que no Ocidente aumentaram de forma brutal as desigualdades. Quer por pressões em termos de tecnologia, temos hoje um conjunto de tecnologias que substituem trabalho. Nós vamos às bombas de gasolina, já temos muito poucas bombas onde temos alguém a meter combustível. Ou vamos ao McDonald's, passa a publicidade, e hoje temos ecrãs táteis, não é? Já não temos tantas pessoas. Ou seja, a tecnologia tem sido disruptiva, principalmente no Ocidente da Europa, para substituir trabalho, não é? Porque temos salários mais elevados, então o custo ou a vantagem de substituir por tecnologia é mais declarada. Tivemos a questão do offshoring, ou seja, mandámos muita produção fora da Europa e fora dos Estados Unidos para o leste asiático, etc., porque a produção lá é mais barata, e isso levou a um aumento brutal das desigualdades. E, nesse contexto, as democracias ocidentais tornaram-se muito mais vulneráveis a fenómenos de populismo. E o que é populismo na definição desses autores? É um conjunto de propostas políticas que estão assentes numa luta contra um sistema, que estão assentes numa defesa ou um enaltecer do patriotismo, do fecho das economias. Sim, o protecionismo. Ou seja, no protecionismo. Existe um conjunto de marcadores, se quisermos assim, que os investigadores usaram para classificar governos populistas. E, de facto, os governos populistas, segundo essa classificação desses autores, desde os anos 80 têm aumentado de forma brutal. E para fazer aqui um esclarecimento, quer dizer, isto não é uma questão de direita ou esquerda. O próprio trabalho mostra que populismos de esquerda ou de direita têm consequências negativas do ponto de vista económico, não é? E levanta a questão do Trump, porque o Trump, do ponto de vista da análise política do seu discurso, cai que nem uma luva. Todos nós nos lembramos do discurso do Trump à eleição, quer dizer, aí não há dúvidas nenhumas. Mas onde faltam algumas dúvidas, onde há dúvidas relativamente a se ele teve um governo populista do ponto de vista das suas políticas económicas, é precisamente na área económica, porque é verdade que ele teve alguns desequilíbrios orçamentais, piorou de forma acentuada o seu déficit orçamental, o investimento direto estrangeiro nos Estados Unidos diminuiu brutalmente, precisamente. Ele aumentou logo as taxas. Ele criou guerras comerciais, com o Canadá, com o México, com a Europa, com a China, com toda a gente, mas noutras dimensões não é tão óbvio que isso se sinta. Primeiro porque aumento de rendimento das famílias. Até mais pobres. Uma coisa extraordinária é que os 25% mais pobres tiveram um crescimento dos seus salários superior ao dos 25% mais ricos durante o mandato de Trump. O mercado bolsista valorizou-se imenso, a economia cresceu mais do que o G7, ou seja, não é óbvio que do ponto de vista do que é as consequências económicas de um governo populista, que essas consequências económicas tenham se manifestado. Pode ser que seja por ser a economia americana? Quer dizer, tem uma vida própria, não sei, uma dinâmica própria. Que políticas económicas é que ele levou a cabo? Bem, ele primeiro contribuiu para a desregulação do sistema financeiro. Houve uma quebra também acentuada de impostos sobre o sistema financeiro, sobre as empresas. Tudo isso teve, obviamente, uma consequência de crescimento e de aceleramento económico que foi brutal. E apesar de... Eu costumo dizer, eu politicamente eu não sou nem do PS nem do PSD, sou do Benfica, é o único bem ou mal que quero que ganhe. Foi por isso que eu mencionei o teu número de sócios. E nesse sentido, enquanto cientista social, enquanto economista, tem que ser objetivo e que do ponto de vista económico há ali um conjunto de dinâmicas na economia americana durante o mandato de Trump que foram bastante positivas. E em todas as etnias também. Sim, aliás. Porque eu vi o slide. Sim, ou seja, uma das coisas que tem sido... Eu acho que eu uso esse slide para mostrar um pouco, para explicar de que maneira é que algum sentimento anti-establishment que existe no Ocidente, e ele existe, e com razão, quanto mais nós demonizarmos e alienarmos este movimento ou este sentimento, pior será para a vitalidade democrática, porque este aprofundamento das desigualdades, obviamente que gera ressentimento. Para os quadros intermédios, para aquelas pessoas que viviam numa classe média nos últimos 20 anos, que hoje não conseguem ter 2 filhos a estudar na faculdade, quer dizer, essas pessoas estão chateadas. E em democracia, e esta é a grande coisa, eu digo isto não porque temos que ser bonzinhos e temos que... Quer dizer, obviamente, enquanto cidadão, tenho um pensamento político sobre isso. Mas mesmo do ponto de vista da sustentabilidade social da democracia, se tivermos 51% das pessoas chateadas, pois.
temos revolução. É melhor e o sistema diagnosticar o problema e autodestrói-se. tentar dar alguma resposta a essas pessoas. Nós, na segunda parte, vamos falar de inflação, mas ainda antes de começarmos a falar sobre isto, vamos aos direitos do consumidor. Até já. Salve! Direitos do consumidor, direitos do cotidiano. Urge saber para se proteger. Bebidas alcoólicas nas estações de radiodifusão a deshoras, só por ignorância, nem que pretendam atenuar os seus malefícios ou esconder a ilegalidade com um beba com moderação. Uma rádio de nome e de peso, na capital, passa a qualquer hora do dia publicidade a vinhos, alentejanos no caso. Só por ignorância tal se pode admitir. É que o Código da Publicidade, que a nenhum profissional dos média deveria escapar, restringe, proibindo a publicidade a bebidas alcoólicas na televisão e na rádio entre as 7 horas e as 22 horas e 30 minutos, hora do local de origem da emissão. Além disso, o Código da Publicidade previne a publicidade a bebidas alcoólicas, independentemente do suporte utilizado para a sua difusão, só é consentida quando, se não dirigir especificamente a menores e, em particular, os não apresentar a consumir tais bebidas. Não encorajar consumos excessivos. Não menosprezar os não consumidores, não sugerir sucesso, êxito social ou especiais aptidões por efeito do consumo, nem sugerir a existência nas bebidas alcoólicas de propriedades terapêuticas ou de efeitos estimulantes ou sedativos, não associar o consumo dessas bebidas ao exercício físico ou à condução de veículos, não sublinhar o teor de álcool das bebidas como algo de positivo. Para além disso, é vulgar, nos estádios em que participam os escalões de menor idade, haver painéis com publicidade a cervejas e a vinhos, como se pode sem dificuldade verificar. Mas a lei é expressa em proibi-lo. As comunicações comerciais e a publicidade de quaisquer eventos em que participem menores, designadamente atividades desportivas, culturais, recreativas ou outras, não devem exibir ou fazer qualquer menção, implícita ou explícita, a marca ou marcas de bebidas alcoólicas. Nos locais em que decorram tais eventos não podem ser exibidas ou, de algum modo, publicitadas marcas de bebidas alcoólicas. Isto é imperativo que se ignora a cada instante. Urge, mas urge de veras, dar cumprimento à lei. De volta ao nosso estúdio, estamos a falar com Pedro Brinca, estamos a analisar a situação económica na Europa e agora vamos então à inflação. E de facto a inflação na Europa tem batido todos os recordes, quer que seja que isto signifique. Sim, sem dúvida. Aliás, nós pudermos passar o primeiro gráfico, a primeira infografia, aquilo que se vê precisamente é que temos aqui um movimento forte de inflação,
subida generalizada dos preços, que, se vocês virem bem, já foi antes da crise na Ucrânia, não é? Já vinha anteriormente. Houve uma razão para isto, houve várias, mas uma delas, acima de todas, que tem a ver com os preços da energia, que já vinham a subir desde 2021. Como dissemos há bocado, fruto talvez de uma agenda de descarbonização que, do ponto de vista estratégico, não salvaguardou, de facto, a estabilidade de preços e de produção de energia. Pedro, e o que é o laranja e o azul? As duas linhas mostram, por um lado, a azul, aquilo que se chama headline inflation, que é a inflação de todos os bens e serviços. Okay. A cor de laranja, a inflação core. O que é a inflação core? É a inflação que não inclui preços da energia e não inclui alimentação. Okay? E como vemos, a inflação total começou a subir até antes e só depois é que começou a subir a core. E isto tem uma razão, porque é assim, 70% da energia que é consumida na Europa não é para o consumidor final. 70% da energia que é consumida na Europa é usada para produzir bens e serviços. O que significa que, apesar de a energia não entrar diretamente para o cálculo da inflação core, entra por via de se encarecer os custos de produção de todos os outros bens que entram. Porque apenas 30% da energia que é consumida na Europa é no consumo final. Daí uma economia super industrializada como a Alemanha tenha sido das primeiras a sentir logo... A Alemanha tinha uma vulnerabilidade estratégica, primeiro por uma questão de proximidade. Sim. Não é? Esta é mais fácil, era na altura mais fácil para eles importar gás natural da Rússia do que da Argélia. Não é? E nesse sentido tinham essa maior exposição. São uma economia fortemente industrializada, obviamente com uma indústria fortíssima, que depende muito de energia, são dos grandes consumidores de energia na Europa, e obviamente que os preços de energia começam a subir, estes estavam numa situação de vulnerabilidade. Importa lembrar que quando se começou a falar de problemas de racionamento de energia, a primeira reação de toda a indústria alemã foi que isto ia ser o fim do mundo, que era impossível, que não iam conseguir sobreviver, e percebe-se porquê. Porque num cenário desses, a consequência óbvia de política económica é a concessão de subsídios. É usar dinheiro do contribuinte para enfiar nessas indústrias. Não é? Obviamente que há algumas que, como por exemplo a indústria vidreira ou etc., que tem 90% se calhar dos custos é energia, não é? Pronto. Mas não é seguramente o caso da maioria da indústria. E aquilo que se viu desde maio, ou desde fevereiro ou até março, é uma capacidade notável da economia alemã e também de outras economias em conseguir substituir não só a origem da energia, ou seja, no caso do gás natural, substituir o gás natural, muito vinha da Rússia, deixou de vir da Rússia. Os alemães fizeram esforços muito intensos de adaptação dos portos no Mar do Norte para receber gás liquefeito da Noruega e dos Estados Unidos, mas também do tipo de energia. Houve muita conversão de unidades industriais para passarem a usarem, por exemplo, gasóleo. Okay? São coisas que não se faz também de um dia para o outro. Não é? Seguramente, mas, por exemplo, entre fevereiro e maio, a Alemanha deixou de depender em 55% de importação de gás natural da Rússia para menos de 20%. Okay? Por exemplo, em maio, em junho, antecedendo eventuais problemas de racionamento energético no próximo inverno, no inverno que agora aí vem, a União Europeia, ou o Parlamento Europeu, passou uma lei que obrigava os países que têm capacidade de reserva de gás natural a aumentar as suas reservas em 80% até dia 1 de novembro, que na altura todos disseram que era quase impossível. O que é certo é que esse número foi ultrapassado em agosto. Neste momento a União Europeia tem cerca de 90% das suas reservas já cheias. A questão é que muitas vezes, ou em alguns países, as reservas depois não significam nada a nível existe do por consumo. Existe, por um lado, uma heterogeneidade muito grande. Por exemplo, a Irlanda tem zero, não é 1% nem 2%, é 0% de reserva, de capacidade de ter reservas. Portugal tem 5%, se não estou em erro, do seu consumo anual apenas. As reservas que Portugal poderia ter se estivessem completamente cheias, e neste momento ontem estavam a 87%, se não estou em erro, representam apenas 5% do consumo anual. Mas esta heterogeneidade é grande entre países, porque, por exemplo, ao nível da União Europeia, a União Europeia neste momento já tem cerca de 90% das suas reservas cheias e elas representam quase 30% do seu consumo anual de gás natural. Isto é feito a pensar neste inverno que se aproxima. Pedro, mas a grande questão é, porque aqui parece que a lógica é uma batata. Nós tivemos a grande recessão, tivemos a crise da dívida soberana e não sentimos a inflação.
Que teorias é que existem sobre o aparecimento da inflação? Bem, tenho mais um gráfico sobre isso, mas antes de entrar nesse gráfico, é bom comparar as duas situações. Nós, em 2008, tivemos uma crise do sistema financeiro e do sistema imobiliário. Tínhamos um sistema financeiro sobredimensionado, tínhamos um sistema imobiliário sobredimensionado, duas bolhas que rebentaram e que fez com que as economias entrassem num processo doloroso de destruição de emprego e de empresas nesses setores e transferência de recursos humanos, não é? Trabalhadores e físicos, capital, para outros setores. Isso foi e depois houve um esforço grande do sistema, do Estado, do contribuinte, para capitalizar o sistema financeiro. Massas monetárias enormes que foram injetadas, mas foram injetadas aonde? Nos balanços dos bancos. Se nós formos ver os rácios de capital dos bancos, eles mais do que duplicaram nesse período. Ou seja, de facto imprimiu-se muita moeda, de facto meteu-se muito dinheiro na economia, mas esse dinheiro não chegou à rua, não chegou às pessoas para irem ao supermercado e comprarem mais bens. E como tal não se traduziu num crescimento de preços. Atualmente não foi isso que aconteceu. O que aconteceu agora foram ajudas que, lá está, como falávamos há bocado, de uma nova era de ativismo institucional, não é? Houve ajudas que foram historicamente elevadas. No caso dos Estados Unidos estamos a falar de compensações para desempregados que ultrapassavam em 30% o ordenado que eles tinham quando estavam empregados. Estamos a falar de déficits orçamentais enormíssimos que foram subsidiados ou foram financiados com emissão monetária por parte dos bancos centrais e desta vez, ao contrário da crise financeira ou da crise da dívida soberana, desta vez esse dinheiro acabou na rua. E acabou na rua a meter pressão sobre bens e serviços. Okay? E por isso é que e também foi uma dessas razões pelas quais tivemos inflação. Para além desta razão principal, existem outras, e agora pedi então a infografia seguinte. Desta vez ninguém pode acusar os economistas de não terem avisado, porque todos os economistas diziam que de facto íamos ter inflação acentuada, uma subida da inflação para 2021-22. Primeiro, e acima de tudo, porque isto também foi uma crise sanitária, não foi uma crise económica. Pelo que a recuperação previa-se que fosse rápida. Se a ajuda foi de uma dimensão muito superior àquela que aconteceu em 2008, numa economia que recupera de forma rápida, toda essa ajuda... Claro. Viu-se os aeroportos, assim que se pôde começar a viajar, o entupimento geral dos aeroportos na Europa. Ao mesmo tempo, durante o período dos confinamentos, as pessoas não puderam gastar dinheiro. Não é? E não puderam gastar dinheiro e a taxa de poupança subiu de forma histórica. Subindo de forma histórica, quando se abrem as portas, as pessoas tinham todas as massas monetárias para gastar, em cima de redes e estruturas de produção que estavam muito fragilizadas por causa, precisamente, das disrupções, quer do Covid... Com empresas onde tinham existido layouts, empresas onde não tinham recebido matéria-prima até para produzir... A política de Covid-0 na China, que fecha os portos de Xangai, que é um dos maiores hubs mundiais de comércio. Temos a questão da guerra na Ucrânia e, obviamente, temos então uma voracidade de poder aquisitivo a bater de frente com uma frágil capacidade de produzir bens e serviços. E esta é a definição de porque é que há inflação. Há maior capacidade de comprar do que existe de produzir. E, como tal, o mercado ajusta-se como? Subindo os preços. E é nesse sentido que se seria de esperar aquilo que nós vimos, quer pelos déficits públicos, quer pelo aumento acentuado da poupança, que depois se traduziu em consumo acima do normal quando abrimos as economias, quer pela recuperação rápida dessas próprias economias. Quer dizer, tudo isto... Foi de alguma forma, foi até antecipado pelos economistas. Não, a parte da inflação foi antecipada. O que é que não tem sido antecipada? Foi antecipada qualitativamente. Sim. Quantitativamente, continuamos a ter enormes problemas a acertar no número, não é? Mas pelo menos que viria aí uma era de inflação mais elevada, creio que isso era consensual para a maioria dos economistas. Olha, e uma vez que falaste da dívida pública, eu também mencionei no início que de alguma forma o BCE se tornou useiro e vezeiro na compra da dívida pública, e isso parece que foi um dos paradigmas que realmente mudou e que provavelmente não haverá volta atrás. Vamos ver. É assim, lembrem-se que nós neste momento está previsto para o fim de 2022 uma diminuição da dívida portuguesa de cerca até 118, se não estou em erro, % do PIB.
Nós tínhamos um número bastante mais baixo do que esse quando tivemos que pedir ajuda à Troika. Eram 100 e poucos, ok? Como é que nós resolvemos isto? Uma boa parte da solução para esse problema foi intervenções fortes dos bancos centrais a comprar dívida pública para acalmar os mercados, baixar a taxa de juros. E hoje, porque é que, apesar do BCE já em março ter acabado as compras de dívida pública, porque é que nós não entramos em dificuldades? Se em 2011 entramos com uma dívida bem mais pequena. Porque, graças a esse intervencionismo, boa parte do estoque de dívida pública portuguesa hoje tem uma estrutura de maturidade diferente. O que é que eu quero dizer com isto? Hoje a nossa dívida é muito mais longa, em termos de maturidade, já não é dívida a mais curto prazo, é mais longa, e beneficiamos destes 5, 6 anos de taxas de juros perto de zero, e então o encargo... Mas está contratualizado? Ou essa dívida vai sentir a subida das taxas de juros também? Esta dívida a longo prazo, que foi contratada há 3, 4 anos, 5 anos, a taxa de juros muito baixa, não sofre esse impacto, porque, obviamente, que só agora em, 2026 ou 2025, quando essa expirar, é que vamos ter que contrair nova dívida, e essa nova dívida será a taxa de juros do mercado. Agora, toda a nova dívida que nós estamos agora a contrair, porque, entretanto, dívida anterior expirou, essa já está às novas taxas de juros, que estão a ser cada vez maiores. Portugal, para já, graças a esse grande estoque de dívida pública, que está a taxas de juros mais baixas e a períodos mais longos, não está numa situação complicada, mas, quer dizer, se isto durar mais 3 ou 4 anos, ou 2 anos, com estas taxas de juros, não há dúvida que Portugal provavelmente vai ter que pedir uma nova ajuda à Troika, ou ao FMI, ou ao Banco Central Europeu. Nós temos uma infografia que fala precisamente isto da subida da taxa de juros, e aqui tu tens uma análise diferente. Porque há quem diga que os preços não vão voltar a baixar, porque as empresas e o mercado vão navegar esta onda das taxas de juros, mas tu fazes uma leitura diferente. Sim, se pudermos passar dois gráficos à frente, um sobre as taxas de juros do mundo inteiro. De facto, todos os bancos centrais no mundo estão a subir as taxas de juros. É o outro a seguir, se faz favor. Todos os bancos centrais estão a subir as taxas de juros, como temos aqui neste mapa, no mundo inteiro. Quer dizer, e isto acontece porque é preciso conter a inflação. Que ninguém se engane e não sejamos ingênuos. É exatamente aquilo que os bancos centrais estão a fazer, é aumentar as taxas de juros para tirar poder de compra às empresas e às pessoas, para meter menos pressão sobre preços para a inflação baixar. É isto que está a acontecer. Há uma questão de se vamos voltar às taxas de juros anteriores. E há aqui duas partes. Primeiro, esse cenário a acontecer só acontecerá com inflação controlada. A inflação tem-se revelado mais persistente que aquilo que estávamos à espera, por um lado. Mas, por outro, porque é que as taxas de juros estão em determinado nível? E agora estamos a falar das taxas de juros nominal, mas as taxas de juros nominal nunca andam muito longe de um conceito, que é mais economista que outra coisa, que são as taxas de juros real. E essas taxas de juros real é a taxa de juros nominal do Banco Central, menos a taxa de inflação. E o que é que acontece? E a taxa de juros dos bancos centrais nunca anda muito longe dessa taxa de juros real, ok? Anda sempre ali perto, porque se ela for muito acima da taxa de juros real, aquilo que vai fazer é criar deflação, queda sistemática dos preços. Se essa taxa de juros dos bancos centrais for muito abaixo da taxa de juros real da economia, aquilo que vai contribuir vai ser precisamente para que crie inflação. Okay. E como os bancos centrais o querem inflação baixa e estável, andam sempre ali um bocadinho à volta. Porquê é que nós vivemos períodos de taxas de juros real tão baixa? Por causa da questão uma forte razão, foi a questão da transição demográfica. A Europa e o Ocidente está a envelhecer, nós temos um desequilíbrio, eu não diria desequilíbrio, mas temos uma transformação da estrutura demográfica das populações, temos mais pessoas mais velhas e menos pessoas mais novas. As pessoas mais velhas são aquelas que tendencialmente têm mais disponibilidades e têm mais poupança, que depois é usada que os bancos usam para emprestar dinheiro. As pessoas mais jovens são aquelas que têm menos disponibilidades e são aquelas que pedem mais dinheiro emprestado, mas se há menos pessoas a pedir emprestado e mais pessoas a emprestar, aquilo que vai acontecer é que taxa de juros baixa. E sem te querer interromper, mas interrompendo, tu dizes coisas que às vezes nos fazem acender determinadas luzes. É porque é preciso pensar
que o dinheiro que os bancos emprestam às pessoas são de outras pessoas. Portanto, se não houver essas poupanças, o banco não vai fotocopiar dinheiro para os empréstimos. Sem dúvida. A questão é que a quantidade dessas massas monetárias que os bancos têm para emprestar é muito superior àquela que a economia tipicamente absorve. E, como tal, a taxa de juro baixa e baixando as taxas de juro, a pergunta que se faz, não é? Porque aquilo que estávamos a tentar responder é: vamos voltar a esse período de taxas de juros baixas. A pergunta é: o que é que mudou relativamente a 2019? É a pergunta, não é? E do ponto de vista daquilo que nós pensamos que são as causas seculares, não é? As causas de longo prazo para termos taxas de juros baixas, eu não vejo nenhuma mudança. Para já. Não é? Pode haver alguma, mas para já não vejo assim nenhuma mudança estrutural. E eventualmente será o tempo necessário para o mercado absorver a injeção de dinheiro que houve e as poupanças que as famílias fizeram e depois voltará quase à normalidade? Vamos lá ver. A inflação é uma medida de variação. Ou seja, se nós imprimirmos muita moeda, não é? Obviamente que os preços vão aumentar. Basta ver, não é? Se estivermos aqui a fazer um leilão entre os dois pela caneca, se cada um tiver 5 euros no bolso, o preço que vai sair do leilão é muito diferente do que se tivermos 50 euros no bolso, não é? Pronto. E então o preço da caneca irá subir. Mas ele, para continuar a subir, é preciso imprimir mais dinheiro. E a questão é que, em março, o Banco Central Europeu cortou as operações de compra de dívida pública. Em julho, o Banco Central Europeu cortou as operações de compra de dívida em geral. A meio de julho, subiu as taxas de juros. Em setembro voltou a subir as taxas de juros. Dados os números da inflação, vai ser inevitável que voltem a subir as taxas de juros. Provavelmente a inflação será mais persistente que aquilo que se estava à espera, porque os Estados têm tido políticas, do ponto de vista orçamental, se calhar demasiado generosas, em média, e aqui é extremamente importante fazer esta distinção, porque há muitas pessoas em casa provavelmente têm muitas dificuldades e podem não perceber a mensagem. Uma coisa é a ajuda em média que se dá às economias, com déficits maiores ou menores, não é? Outra coisa é a composição do Orçamento de Estado. Quem é que é ajudado? Onde é que vamos buscar para entregar a quem? São problemáticas diferentes. Por exemplo, faz sentido termos ajudas sociais neste contexto. Os salários em 2022 em Portugal cresceram 3,1%, que foi um dos maiores crescimentos dos últimos 10 anos, mas isto em termos nominais. Se descontada a inflação, eles caíram 5%. Numa economia que está a crescer a 6%. Ou seja, as pessoas, efetivamente, quem vive do seu salário, teve um impacto muito negativo de 2022. E essas pessoas, e algumas dessas pessoas, estão em dificuldades e precisam ser ajudadas. As pessoas com crédito à habitação. A inflação, por exemplo, prejudica muito mais as pessoas de baixos rendimentos, porque quando nós olhamos para a variação dos preços e vemos uma taxa de inflação média de 9%, isso é uma média. Não é? Isso é uma média. Os bens essenciais aumentaram bem mais do que os 9%. E os bens essenciais têm um peso muito maior no orçamento das famílias com menos favorecidas do que nas outras. Por isso, quando eu digo que, em média, os Estados têm sido demasiado generosos, não quer dizer que, do ponto de vista de acautelar a questão social, também tenham sido bem-sucedidos. São duas mensagens completamente diferentes. Mas, sendo mais generosos, aquilo que estão a fazer é combater o Banco Central Europeu, porque o Banco Central Europeu está a tentar tirar poder de compra, em média, às empresas. Para fazer os preços baixar. Para fazer os preços baixar, ou pelo menos deixarem de crescer, e os Estados estão a dar dinheiro. Como são duas forças em contradição. O que pode levar, precisamente, a tornar a necessidade de aumento de taxas de juros maiores no futuro. E essa é a maior ameaça neste momento. Pedro, nós estamos nos últimos 2 minutos, temos uma última infografia que eu escolhi, que é o que não fazer para reagir à inflação. Tudo isto que nós estamos a falar são decisões e dinâmicas que ocorrem nas grandes torres de marfim, se quiserem, dos governos e dos bancos centrais, mas é importante para o tecido empresarial e para as empresas e para as pessoas perceberem como gerir a questão da inflação. Há um conjunto de coisas a fazer, nós aqui poderemos, se calhar, concentrar um bocadinho mais nas questões de não fazer, de evitar. Sim, por causa do tempo. No mercado de trabalho extremamente apertado como aquele que temos no momento, temos taxas de desemprego historicamente baixas, é importante não despedir talento escasso, porque realmente esse é o talento que cria valor para a empresa e o que é preciso que as empresas criem é valor, por isso se tiverem que cortar, seguramente não é no talento que cria valor. Por outro lado,
poupar com tecnologia de trabalho remoto, numa altura em que o trabalho remoto veio para ficar e é uma forma predominante de trabalho, também não é muito inteligente. É uma das últimas áreas, obviamente, em que é importante cortar em dificuldades. E, por último, poupar em áreas que tudo o que gera fluxo de caixa. Isto é o que não fazer. Isto é tudo aquilo que não se deve fazer. Muito bem. Pedro, nós estamos já praticamente no último minuto. O que é que esperas para as próximas semanas? Bem, eu posso dizer, eu lembro-me que em abril, quando estava a comentar o Orçamento de Estado de 2022, e vi, por um lado, o fim da geringonça e um PS de maioria absoluta no governo, aumentos da função pública de 0,9%, num cenário macroeconómico que previa 4% de inflação. Aquilo que eu previa era contestação social e as pessoas nas ruas. Eu não consigo explicar, agora, após o Orçamento de 2023, a acalmia social em que nós estamos. É positivo para os objetivos do governo, é positivo para a estabilidade económica do país, mas se calhar é sintomático daquilo que se prevê. Eu, como economista, não consigo explicar, se calhar é pedir aos sociólogos, antropólogos. É por isso que convidamos como economista mas e não eu, como sociólogo. à tua imagem, também não percebo nada disto. Boa noite, até amanhã e obrigado.